Eu vou falar em outro momento sobre Portugal, sobre o que foi a Declaração de Gaia, que foi assinada lá. E gostaria de falar que o professor é doutor em Direito pela URGS em 2008 agora, possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais também pela Universidade Federal, é mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal também, tudo pela Federal, e atualmente é professor da Católica, Pontifícia Universidade Católica, foi meu professor, advogado e é especialista nessa área de direito tributário. O professor, quando eu conversei ontem ao telefone, e até explicando um pouco assim dessa angústia minha com o direito tributário, me falou numa proposta de fazer a questão de uma análise dos métodos utilizados para a solução de conflitos. E eu adorei quando ele disse que ia dar ênfase nessa área, porque o nosso propósito aqui no shopping e o propósito do jornal que a gente procura levar é justamente tentar levar soluções preventivas e não digo já chegar ao conflito, trabalhar com conflito, mas quando a gente já consegue pensar em meios de solução, meios de mediação e alternativas para melhorar o direito e a acessibilidade das pessoas, já me deixa muito feliz. Então, muito obrigada, professor. Nós vamos fazer, então, o professor vai conversar conosco hoje sobre a importância do direito tributário na administração pública. Vamos dar ênfase para as soluções de conflitos. Abrimos para perguntas, vamos fazer o sorteio dos nossos presentes aí. E muito obrigada pela presença de todos. Obrigado, Carmela. Eu tenho um problema. Como um bom italiano, eu sou... Acho que vocês sabem da história daqueles dois italianos que foram os únicos sobreviventes de um barco que afundou em alto mar. E eles chegaram nadando até a praia, perguntaram a eles como é que eles haviam conseguido sobreviver. Eles disseram, parlando. Ou seja, o italiano tem esse problema, né? Falar com as mãos. Então esse microfone, Carmela, me prejudica um pouco. Posso deixar ele de lado? Pode. O pessoal ali do fundo me ouve bem? Tá bom. Antes de mais nada, eu quero agradecer a Carmela e a equipe do Jornal Estado do Direito pelo convite. E quero dizer que além de ser uma grande honra, é também uma grande responsabilidade em substituição ao professor Caliendo. Eu estive pensando a respeito de como tratar esse assunto com vocês e pensei ontem à noite que a melhor alternativa para discutir os problemas relacionados à importância do direito tributário seria enfocar aquilo que me parece que são, na verdade, os grandes dogmas, os grandes receios, os mitos que existem nessa matéria. Como a Carmela mencionava há pouco, o direito matemático, né? Aqui se faz contas. E, paralelamente a isso, eu gostaria de abordar algumas questões relacionadas aos métodos de solução dos conflitos no âmbito tributário, trazendo aí alguns exemplos que eu acho que podem ilustrar melhor esse problema, com o intuito de com isso dar a vocês uma visão, a minha visão evidentemente, da situação atual desse direito no país. A respeito da importância do direito tributário, eu costumo dizer para os meus alunos na faculdade que ele é um monstro pequenininho, mas que às vezes na vida profissional da gente, e isso vale não só para os advogados, mas também para os contadores, para os administradores, ele aparece na nossa frente e diz: decifra ou devote. Eu conto, para ilustrar isso, um episódio que aconteceu no meu escritório há uns 5 anos atrás, quando um trabalhador entra no escritório e diz: olha, eu entrei com uma ação trabalhista. E essa ação trabalhista houve num determinado momento um acordo, haviam ali parcelas remuneratórias, então se fez o cálculo do imposto de renda a pagar e o imposto foi recolhido. Eu recebi em torno de R$200 mil
Passaram-se 2 anos e a Receita me chamou. Me chamou e disse, olha, o que foi recolhido estava errado. E tu tens que pagar mais 60 mil reais. Está aqui. E ele me contou isso e me disse, bom, eu vim aqui, doutor, gosto de chamar a gente de doutor, né? Eu vim aqui, doutor, porque eu quero saber do senhor o seguinte, a Receita está certa ou está errada? Se o senhor me disser que a Receita está errada, eu vou lhe contratar para a gente brigar com a Receita. Agora, se o senhor me disser que a Receita está certa, não sei se eu vou contratar o senhor, mas eu vou contratar um outro advogado para responsabilizar aquele meu advogado na área trabalhista, porque afinal de contas ele deveria, na hora em que esse cálculo foi feito e o acordo homologado, apontar esse problema. Felizmente para o advogado o problema era da Receita, não era do advogado. Mas eu gosto de usar esse exemplo para lembrar que em todas as áreas do direito, mais cedo ou mais tarde, vocês vão se deparar com uma questão envolvendo direito tributário. E ou vocês decifram esse problema, ou ele devora vocês. E decifrar aqui não significa necessariamente solucionar o caso, mas ter a noção do problema, da importância do problema e saber como, né, as coordenadas para solucionar. O grande problema, como a Carmela diz, e eu penso que não é só a Carmela, eu tinha essa visão, constato que nas minhas turmas muitos alunos têm esta compreensão de que o direito tributário é uma coisa muito difícil, que apresenta uma série de problemas. E eu acho que a primeira coisa, e o meu objetivo aqui então hoje é abordar alguns desses problemas com o intuito de, digamos assim, desmistificá-los. Me parece que são 3, pelo menos na minha experiência, são 3 grandes problemas que assustam o profissional do direito. O primeiro deles é este que vê um direito tributário barra matemática. Direito tributário é cálculo. Essa é uma impressão que se tem. E é uma impressão equivocada. Na verdade, o direito tributário discute a relação que se estabelece entre o Estado e o particular, tendo por objeto, evidentemente, uma certa quantia que é chamada de tributo. Nada mais do que isso. E se nós olharmos, essa situação não é diferente no direito do trabalho, não é diferente no direito dos contratos, não é diferente no direito de família. Em todas elas há um certo valor em discussão e uma relação que se estabelece entre 2 ou mais partes, e a função do advogado é exatamente verificar quais são os limites, né, os direitos e os deveres de cada uma das partes. Isto acontece no direito trabalhista e ninguém diz, olha, o direito trabalhista é um direito que se faz comum. Isso acontece no direito dos contratos. E, eventualmente, até é necessário que se faça um ou outro cálculo para ver uma revisional de contrato, se foi pago a mais ou se foi pago a menos. Mas esse não é o ponto fundamental. O ponto fundamental é a relação entre Estado, no caso do direito tributário, Estado de um lado, contribuinte de outro. Uma relação que se estabelece em pé de igualdade. E nos marcos da Constituição se define aí até onde vai os poderes de um e os poderes de outro. Claro, vejam que este perfil, este ângulo, é o ângulo do jurista, do profissional do direito. O ângulo do contador é sim do cálculo. O ângulo do administrador já não é o do cálculo, mas é o de como pagar, qual a estratégia para pagar. Para esses dois, é importante a contribuição do direito no sentido de se definir quais são os limites de cada uma dessas atividades. Agora, assim como para o advogado, é importante o papel do contador, na medida em que ele vai nos fornecer, vai depurar os fatos tributários, tornando a situação mais clara em termos de fatos. Eu vou abordar isso novamente mais tarde,